Que a glória seja para o Senhor. Bendito o nome do nosso Deus. Bom, lhes damos os louvores ao nosso Pai Celestial. Irmãos, podem se sentar. Estamos muito emocionados. É uma grande bênção que recebeu todo o estado da Califórnia. Todo o estado, não somente o norte, mas que todo o estado da Califórnia, pois é uma grande bênção que esperado por muitos anos. Talvez tenham falado alguns irmãos que estavam esperando a irmã já faz 14 anos e que o Senhor, o que promete, o cumpre. Bendito para sempre nosso Deus. E também uma saudação para as igrejas no sul da Califórnia. E também nos visitam irmãos de Vancouver, no Canadá. Se encontra conosco nosso irmão Humberto Romero. Boa tarde, irmãos, que Deus o abençoe. De verdade, é uma grande emoção visitar as igrejas, porque vemos que a cada dia crescem constantemente. Levo 30 anos na igreja e esse crescimento tem sido constante desde o primeiro dia que eu vim. Isso é maravilhoso. E sobretudo ver que agora para a Califórnia, aqui na parte norte, vi as bênçãos. E eu sei, nessa parte dos Estados Unidos tem muitos mexicanos, e eu sei que aqui há muitos mexicanos também, e me alegra muito saber que esse evangelho maravilhoso tem chegado a tantos países, tem transformado tantas pessoas. É uma promessa que o Senhor nos faz cada dia. Muito obrigado e que desfrute dessas bênçãos. E também nos acompanha o administrador nacional do escritório da igreja, a administradora e supervisores daqui dos Estados Unidos, a irmã Perla, o irmão Oscar, nossa irmã Valerie, nosso irmão Samuel. Boa tarde, irmãos. Estamos muito felizes por estar aqui acompanhando vocês nesse dia famoso em que vamos desfrutar desta doutrina que o Senhor mesmo vem nos dar. Desfrutemos muito disto, irmãos. Em maio, se a comemoração da partida de meu pai e também o começo de uma nova etapa na igreja. Suponho que já viram alguns dos vídeos que fizeram com esse tema. Eu queria, de repente, fazer ênfase em algo, irmãos. Eu sempre tenho analisado, de todas as lembranças que tenho e de tudo que vivemos na igreja, realmente, minha mãe é a que fez praticamente todo o trabalho sempre. Eu sei que meu amado pai, ele foi profeta, ele pregava, batizava, mas realmente ela ali dava todo o apoio, o dom de profecia perfeito que Deus, desde o princípio, lhe deu. E ela, durante muitos anos, foi a única que deu profecia por primeira vez, por isso mesmo. Ela deu todo o apoio e tudo que se precisava na igreja. Também, como vocês sabem, os cânticos, as gravações, desde aquele acordeão com que ela cantava, depois o teclado. Ela gravava a música da igreja muito rudimentarmente com o que tinha, os recursos daqueles tempos. Ela tirava as cópias para as outras igrejas. Ela também estava atenta ao ar da família, da igreja, de tudo. E eu a admiro, nós a admiramos, porque todo o exemplo que nos deram, todo o trabalho e o sacrifício, tudo o que se fez durante todos esses anos que tem a igreja. Hoje em dia vemos essas promessas cumpridas, essas famosas promessas que o Senhor fez à minha mãe, a meus pais naqueles anos.
e também as promessas. TMCs desde criança, tenho visto todo esse crescimento, tenho visto este respaldo, esta prosperidade, esse trabalho incansável da irmã Maria Luísa. É surpreendente, admirável, respeitável. Todos desejamos ser assim. Desejamos ter este coração sincero e fiel. Esse coração que tem me ensinado a amar a Deus e que tem dado a Deus o primeiro lugar sempre. Isso é algo formoso que eu gostaria de ressaltar, irmãos, para que valorizemos muito tudo que desfrutamos hoje em dia, tudo o que temos, tanto espiritual como material, tem sido por esse trabalho incansável dela e por esse coração sincero e humilde e obediente, porque eu tenho visto que ela tem obedecido a Deus em tudo que o Senhor lhe fala, sempre tem sido muito obediente. Esse tem sido um grande ensinamento que temos vivido. E graças a tudo isso, é que agora desfrutamos de ver a igreja tão esplendorosa, e não só no material, senão esse esplendor, esse crescimento que estamos vivendo e desfrutando na vida espiritual da igreja e de cada um de nós. Irmãos, Deus os abençoe. Irmãos, boa tarde. Que alegria, que emoção estar aqui com vocês. Também a irmã me pediu que desse uma saudação a todos os irmãos de diferentes países, que estamos aqui no norte da Califórnia, com 5 igrejas, e alguns pregadores que vieram do sul da Flórida e alguns daqui das proximidades. Queremos que esse estudo bíblico vá para todo mundo e que será testificado, e tudo vai ser para engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, quero contar-lhes um segredinho. A irmã já estava querendo vir aqui há uns 4 ou 6 anos atrás, e ela tinha muito desejo de vir, mas sempre que iria vir, acontecia algo, porque ela tem uma agenda muito apertada, mas elas tinham no coração. Eu creio que o tempo... Como Deus é perfeito e sabe o tempo, então hoje vocês que vieram aqui vão desfrutar dessa bênção. Disponham o coração, porque hoje vamos a receber doutrina, não só doutrina, bênçãos também. Cada um que tem um desejo no coração, hoje peça a Deus, glória a Deus. E assim, rápido, que bonito que a igreja segue crescendo, não só aqui nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo. Mas aqui nos Estados Unidos, este ano inauguramos Jacksonville, abrimos uma igreja em Raleigh, um local para 580 pessoas. Já estamos ali já 1 ano e meio, glória a Deus. Se inaugurou faz 8, 10 dias. Também estamos em Denver, Colorado, onde o local também começou. Estávamos no hotel. Eu sei que aqui alguns irmãos já se reuniram em hotel e já sabem o difícil que é a logística, mas graças a Deus, Deus segue nos dando locais. Estamos em Provo, em Salt Lake, em Utah. Estamos também reunidos em Columbus, Ohio, são novas igrejas. Então a igreja segue crescendo já em 29 estados, glória a Deus. E se Deus permite, este mês vamos nos reunir em Detroit, Michigan, ou seja, 30 estados já, cada vez mais e mais, glória a Deus. E talvez a última coisa que vou falar, porque hoje eu quero que vocês peçam e recebam a bênção da parte de Deus. Faz pouco tempo, uma irmã que vive em Nova York, essa irmã, antes de conhecer a Deus, um dia se levantou e teve um problema com seu papai, e ficou triste. Esse mesmo dia, seu pai faleceu e morreu. E ela chegou à igreja alguns meses depois, e como temos a fortuna de receber a profecia, o Senhor lhe disse algo muito bonito. Ele disse, pede o que quiser, e eu estarei te cumprindo. Essa irmã, como tinha essa dor profunda no seu coração, ela pediu e disse, Senhor, eu queria me despedir de meu pai de uma forma boa, e que soubesse que eu gostava dele, que eu o amava, e esse é meu pedido que eu te faço.
E o Senhor, como cumpre os desejos do coração, principalmente os recentes, lhes cumpre muito. Tem cumprido a todos? Amém? Glória a Deus. Pois, o bonito, irmãos, que Deus lhe deu um sonho, há 2 semanas depois, no qual ela entrava num edifício e começava a tocar um telefone vermelho, mas ninguém se levantava para atender, e ela levanta e atende e diz, alô? E a voz do seu pai no telefone. Então ela fica impactada, porque diz que foi muito real, e ela disse, me perdoa, meu pai, porque eu não pude se despedir e expressar o quanto te amo. Ele disse, eu sei, não te preocupe por isso, não tenha temor, eu sei que você me ama, eu estou bem aqui, não fique preocupado com isso. E ela disse, com esse sonho, de uma só vez afirmou sua fé. 2 meses depois, aqui está Deus, e ela ficou impactada. O que aconteceu? Que passado do tempo, ela se casou na igreja, e outra tristeza veio ao seu coração. O seu pai, que sempre entrega a filha no dia do matrimônio, e ela sentiu esse desejo no coração e disse, Senhor, dá-me fortaleza nesse dia. Eu sei que eu não poderei cumprir esse desejo, mas me dá essa fortaleza. O Senhor, com sua misericórdia, com a sua grandeza, lhe deu outro sonho, e dizia, segundo a cerimônia do matrimônio da irmã tal, e convidados todos que não puderam assistir. E ali estava seu pai levando-a ao altar, porque Deus é bom, maravilhoso, glória a Deus, glória a Deus. Os deixo com minha filha Valerie, que Deus os abençoe. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Boa noite, eu sei que sou muito feliz de estar aqui. Tenho o privilégio de viajar ao lado da serva amada do Senhor, conhecendo outros lugares novos, porque eu nunca estive aqui. Eu gostaria de contar um testemunho meu. Bom, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito perfeccionista, sou muito exata, sou muito específica com minhas orações. Então, é que eu terminei o ensino médio e, desde pequena, eu pedi ao Senhor uma universidade específica. Meus pais me diziam que tinha um só requisito, que era estar perto de casa. Então eu dizia, essa é a que eu gosto, tenho o curso que eu quero, eu pedi ao Senhor e me preocupava, porque a cada ano fica um pouquinho mais difícil entrar em uma universidade. E o Senhor, em profecia, me disse que não me preocupasse. Que eu tinha a Ele, obviamente, e que Ele me respaldaria. E além disso, o curso que Ele ia me dar ia ser de felicidade, não só para mim, senão para meus pais e minha família. Assim irmãos, que entrei na universidade dos meus sonhos. E depois, ao mais lindo Senhor, me deu meia bolsa na universidade. Pois, isso é testemunho para a honra e glória do Senhor. Obrigada. Olá, estou muito feliz de estar aqui, que Deus os abençoe. Que a glória seja para o Senhor. Que maravilhosas palavras, preciosas palavras, principalmente a nova geração na igreja, que o Senhor tem prometido que os jovens também receberiam da parte dele. E Valerie é uma profetizadora, e o Senhor a tem usado grandemente com a profecia. Vamos ficar de pé, irmãos, agora vamos orar. Vamos apresentar esse precioso momento ao nosso Deus, um momento tão esperado, tão desejado. Eu creio que estamos muito felizes, certo, irmãos? Muito contentes. Fazemos uma oração bem fervorosa, com todo o nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que faça muitos milagres nessa tarde, que faça muitos milagres nessa noite. Já sabemos que Deus usa em perfeição nossa irmã Maria Luísa, mas também depende da nossa disposição, do nosso coração estar disposto. Oremos. Poderoso Pai Celestial, nosso grandioso Senhor, Senhor dos Senhores, te damos a Ti o louvor, a glória, a honra,
Enaltecemos o seu nome maravilhoso, santificado seja o seu glorioso nome. Que reunião preciosa. Nos encontramos aqui com os irmãos da Califórnia, as igrejas do norte da Califórnia, e também irmãos das igrejas do sul da Califórnia. Mas todo o Senhor, toda a sua igreja aqui reunida para dar-te a ti o louvor, a glória e desfrutar, Senhor, desse maravilhoso ensinamento que nos tem transformado, que nos tem libertado, que nos tem abençoado grandemente com essa palavra de vida, que por meio de sua serva, da nossa amada irmã Maria Luísa, tu nos permite conhecê-lo, Senhor, que tu faças muitos sinais e maravilhas, que tu manifestes com teu poder, que seja essa reunião, Senhor, para te glorificar grandemente. Vamos te glorificar, vamos te engrandecer, vamos te exaltar, e tudo pedimos no nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos, vamos cantar agora uns hinos. Vamos também seguir dando a exaltação e a glória ao nosso Pai Celestial, nosso maravilhoso Senhor, que é um deleite cantar ao nosso Deus, realmente é um prazer. Na medida que mais entendemos, vamos cantar o hino 220, Fui escolhido de Deus. Porque eu creio todos que sabemos que fomos escolhidos por Deus. Todos temos sido chamados por Deus. Deus nos chamou, Deus nos trouxe para mostrar seu poder e sua glória. E nós sabemos que estamos nessa glória, estamos nesse primeiro céu. Todos creem assim, irmãos? Estamos nesse primeiro céu porque Deus está conosco. E no 220, fui escolhido de Deus. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Que os louvores sejam para o Senhor. Como não cantar esses louvores ao nosso Deus? Se Ele se merece os mais supremos louvores, e Ele que nos criou para louvor de sua glória, assim como temos cantado ao nosso Deus, e vamos seguir louvando. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Cantaremos coros ao nosso Deus, acompanhando os coros com as palmas nas mãos, mas sim muito concentrados, prestando atenção nas palavras que estão nesses cânticos que cantamos ao Senhor. São palavras muito profundas, e isso vem da parte do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirando também nessa letra, a irmã nos contou,
que foi tudo compilado com esse mesmo Espírito, com o Espírito Santo que nos deu essa inspiração, e estamos cantando ao Senhor o que Ele mesmo nos tem dado, porque Ele que é a nossa inspiração, é Ele que dá a interpretação também, que a glória seja ao Senhor. Cantemos, irmãos, o coro 172, eu sei que está aqui, Senhor. Assim cremos, irmãos? Eu sei que está aqui, Senhor. Cantemos ao Senhor, coro 172. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui. Minha alma te louva, minha alma te louva, minha alma te louva, porque sei que estás aqui. Minha alma te louva, minha alma te louva, minha alma te louva, porque sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui. Minha alma te louva, minha alma te louva, minha alma te louva, porque sei que estás aqui. Minha alma te louva, minha alma te louva, minha alma te louva, porque sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui. Minha alma te louva, minha alma te louva, minha alma te louva, porque sei que estás aqui. Minha alma te louva, minha alma te louva, minha alma te louva, porque sei que estás aqui. Que os louvores sejam sempre para nosso Deus. E antes de darmos a sequência ao mais importante desta noite, queria comentar com vocês o testemunho de uma irmã da igreja que tinha câncer, e ela buscava imposição de mãos por cura e orava a Deus. E o Senhor lhe disse: coloque atenção no ensinamento da minha serva e eu farei um milagre na sua vida. E ela, no dia seguinte, no estudo bíblico, na segunda-feira, que todos assistimos no vídeo na igreja, e ela tinha valorizado o que Deus lhe havia falado, colocou atenção no estudo bíblico e se concentrou tanto que na hora da oração da nossa irmã Maria Luísa sentiu um fogo muito grande onde lhe doía, e lógico depois foi aos médicos e foi confirmado que o seu câncer havia sido curado. Que a honra e a glória seja para o Senhor, glória ao nosso Deus. Então, que aprendemos isso, irmãos? O que aprendemos? Que temos que colocar atenção. Os deixo com a nossa amada irmã Maria Luísa. Novamente, que o Senhor abençoe a todos e a todas, meus queridos irmãos aqui do norte da Califórnia, pode-se dizer, do norte da Califórnia, uma saudação com todo o carinho das igrejas aqui da Califórnia, dos Estados Unidos. Os irmãos aqui do norte são como 5 igrejas, saudam vocês com carinho, os amam e eles estão orando por vocês também. Assim que Deus abençoe a todos vocês, irmãos, em qualquer lugar e rincão do mundo onde Deus permitiu que chegue sua palavra. Admirável, por exemplo, os grupos ali na África, partes da Ásia, que são lugares inóspitos, pois para ir com muita dificuldade. Para ir lá tem que vacinar, tomar como 15 vacinas. Bom, é muito difícil chegar a esses lugares, mas lá vai um grupo de irmãos da Europa. E vão lá e visitam as pessoas e estão felizes. E isso dá muita alegria ver essas pessoas cantando com fervor, orando ao Senhor com alegria. Como diz o coro, somos um em Cristo Jesus. Portanto, que uma saudação para todos. Deus abençoe. Deus os abençoe.
Podem sentar-se. E assim, no dia de hoje, vamos desfrutar da palavra de nosso Deus, da doutrina do Senhor. E vamos estar dispostos para que o Senhor abra nosso entendimento e possamos compreender, reter e levar ao nosso coração o ensinamento, porque dessa maneira é como Deus atua em nós, fazendo milagres, sinais, nos abençoando, ensinando-nos, fazendo milagres também de curas, quando nós somos atentos para aprender sua doutrina, seus caminhos, sua palavra. Portanto, que nós, cada vez que oramos ao Senhor, em nossa oração deve ter umas petições que oramos ao Senhor e lhe dizemos: Senhor, ensina-nos teus caminhos, tuas veredas. Ajuda-nos a seguir por este caminho. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a compreender tua palavra, tua doutrina. Sempre isso deve estar em nossas orações. Antes de tudo, pois vou me desculpar aqui com todos vocês e com os irmãos que estou um pouco resfriada. A viagem me foi mal. E então cheguei muito resfriadinha, mas bom assim, com resfriados ou não, aqui vamos nos alegrarmos no Senhor e vamos ressaltar a nosso Deus, ressaltar a palavra de Deus. E vamos abrir em Efésios capítulo 6. Vamos aqui repassar algo que já vimos muitas vezes sobre a armadura de Deus, que é algo tão bonito, tão importante. E eu também saúdo por aí as irmãs e aos irmãos antigos, as irmãs Vegas. Onde estão as irmãs Vegas? Bom, lembro por lá, umas irmãs por lá em Pittsburgh, que foi lá a primeira vez onde eu fui. E me alegra, pois, que sei que estão aqui e que outra vez vamos nos ver depois de tantos anos. Bem, então vamos abrir em Efésios 6, no verso 10. E vamos meditar assim rapidamente para dar oportunidade para as perguntas. E diz assim: pois o ensinamento do apóstolo Paulo, ele inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, Deus revelou a ele a doutrina, ele testemunha por aí em Atos, onde diz que ele ficou como 2 anos por lá no deserto, afastado da cidade de Jerusalém, afastado dos outros apóstolos, e que ele esteve ali e que o Senhor mesmo ensinou a entender a doutrina do Evangelho. E ele aprendeu muito, mas penso eu que não foi suficiente tudo o que Deus ensinou a ele, porque já levamos muitos anos e até o dia de hoje ainda o Senhor continua nos ensinando. Deus se atualiza também com a época, com o tempo em que nós vivemos. O Senhor se atualiza também com a modernidade, com a tecnologia, com a ciência, com os avanços. E à medida que passa o tempo, pois tudo vai evoluindo, tudo vai mudando. Tem muitas coisas que mudam, então o Espírito Santo sempre estará com seus crentes, estará com a igreja, estará com aqueles profetas, aqueles evangelistas, apóstolos, pastores e mestres que o Senhor está colocando na igreja a nível geral. O Espírito Santo estará sempre com eles, ensinando a como atualizar, como transportar essa letra que aparentemente tem muitos anos de escritos, os escritos, mas que para Deus, como não existe o tempo, de todas as maneiras Ele vai ensinando às novas gerações seus caminhos e como hão de traçar retamente a palavra do Senhor. Então, não que a doutrina mude, senão que o sistema de vida é o que muda, mas assim mesmo o Espírito Santo também vai nos ensinando a nós. Então, agradecemos ao Senhor, porque eu lhes conto que tem muitas pessoas que dizem ser cristãs, que pertencem a outras denominações, cristãs, evangélicas, por assim dizer, e eles dizem que já não tem assunto na Bíblia para ensinar,
que já não tem assunto, que já tudo se ensinou, que já sabem tudo de memória e que já não tem assunto. Então, eles começam suas reuniões e o que fazem? Não falam da Bíblia. Se não começam a falar é da atualidade, da política, da sociologia, a psicologia, as relações humanas. Bom, tudo aquilo eles focam em todas essas filosofias, porque não tem assuntos. Começam a dizer às pessoas, bom, que todos têm que andar, que têm que compartilhar, que têm que se relacionar, que se conhecer. E assim é que são as pregações. Isso é triste, porque nós sim encontramos muito assunto aqui na Bíblia, porque o Espírito Santo sempre nos abre os olhos, o entendimento, e podemos compreender que aqui tem muito material. É que a vida não é suficiente. A vida não é suficiente para poder ensinar tudo que o Senhor está revelando, está mostrando, coisas novas. E do mesmo escrito nós podemos ler 100 milhares de vezes, pois milhares de vezes o Senhor dá algo novo nesse escrito. Porque esse é nosso Deus, é o Espírito Santo, que é o que nos está ensinando. Portanto, que isso já ensinamos muitas vezes, mas seguro que hoje o Espírito Santo terá algo para a atualidade, para que as pessoas compreendam sua maneira de viver, como deve se comportar. E diz, quanto ao mais, no verso 10, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no vigor de sua força. Diz, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que, dessa maneira, possais estar firmes contra as artimanhas do diabo. Acontece que as artimanhas do diabo nós estamos experimentando, as estamos vivendo todos os dias de nossa vida. Todos os dias o diabo sempre tentará ou tenta colocar para nós obstáculos em nossa vida espiritual, para que nós não agrademos a Deus, tampouco recebamos as bênçãos dele. E essas artimanhas são contínuas. Então, tinha pessoas que diziam, mas o que é revestir-se da armadura? Então já o apóstolo começa aqui também a dizer, porque nós não temos uma luta, não estamos lutando contra seres humanos. Aqui diz contra sangue e carne, que são seres humanos. Não temos essa luta contra esses seres humanos, senão que nossa luta diária, contínua, que temos do que o diabo faz contra nós, diz que é principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso. Vocês poderão imaginar quais são os principados? Quais são essas potestades? Quem são esses dominadores deste mundo tenebroso? Então, nós dizemos os demônios ou o diabo entram e possuem a vontade dos seres humanos, quem quer que seja, um governante, um rei, um monarca, um presidente, bom, o diabo pode fazer isso, entrar no coração dessa pessoa para fazer mal, para prejudicar os semelhantes. Mas também não é somente a eles que o diabo possui, senão que também o diabo vem nas famílias, no laço, no vínculo familiar próximo que nós tenhamos. Nossas famílias, nossos vizinhos, parentes, nosso grupo de pessoas com as quais nós estamos socializando, a igreja, os crentes. Nós vamos para a congregação e estamos rodeados de pessoas. Então, o diabo gosta de usar todas as pessoas, quem quer que seja, para que seja um tropeço
na vida espiritual de cada um de nós em particular. E por isso, nós temos que pedir a Deus que nos ajude e nos ensine para nós compreender, considerar e entrar para discernir e distinguir uma situação. Quando alguém de repente vem contra mim para ofender ou dizer, e que eu não vou contra essa pessoa como ser humano, senão que eu compreenda que é o inimigo o que está usando esse meio, usando essa pessoa, usando o momento ou a circunstância para vir contra mim, para fazer-me mal, me prejudicar de uma maneira ou de outra, roubando assim minha vida espiritual que decaia, roubando as bênçãos que Deus pode me dar, roubando minha fé, desanimando-me. Então o diabo põe na vida de cada ser um obstáculo, um espírito mau que venha para que prejudique a outro. E então o demônio pode dizer: eu quero prejudicar a essa mulher, então vem contra mim para me prejudicar de uma maneira ou de outra. Mas como eu já conheço a doutrina e já sei do que o diabo faz, então eu não vou me convencer. E vou ser forte, e vou enfrentar, e vou orar, e vou pedir a Deus que me ajude, porque estou vivendo essa situação e eu sei que vem da parte do inimigo, porque isso é o que o inimigo faz. Então diz que nós temos que estar vestidos com a armadura de Deus, que consiste, aqui diz que toda a forma como o diabo vem contra o ser humano diz que lutando contra vêm os principados, as potestades, os dominadores tenebrosos, que todos são espíritos maus, hostes espirituais da maldade nas regiões. Aí estão os espíritos de adultério, os espíritos de fornicação, os espíritos de furto, de homicídios, de ataque, de iras, de contendas, de rancores, de vinganças, etc. Todos esses espíritos estão aí. E eles dizem que habitam nas regiões celestes. Em regiões celestiais não estamos dizendo que estão habitando com Deus, senão que estão ali no que nós chamamos céu, no espaço ou no abismo. E ali estão todas essas legiões. E vêm e possuem os homens, as pessoas, possuem os vizinhos, as famílias, aos pais contra os filhos contra os pais, irmãos contra irmãos, pai, bom. Às escolas, às universidades, ao governo, às autoridades, pois esses espíritos possuem a quem queiram para prejudicar e para que todos os seres humanos permaneçamos em uma guerra constante. E permanecemos nesta guerra constante e não percebemos, senão que culpamos ao outro. Você é o culpado, você é a culpada, você me ofendeu, você mentiu, você me ameaçou, o outro, esse é um ladrão, me roubou, veja aquele o que fez. Não é? Dizemos isso, culpamos ao ser humano. Mas nunca compreendemos que isso que as pessoas fazem, o que acontece, é dado por essas legiões de espíritos poderosos que estão nessas regiões celestes. Então, portanto, nós devemos entender e compreender essas coisas. E quando a você lhe acontece algo mal, desagradável, adoeceu, acidentou, ou lhe roubaram, ou tiraram de você, ou lhe atacaram, ou ameaçaram, ou atiraram em você, bom, algo mal. Então você já sabe, já sei. Os espíritos das regiões celestes vêm contra mim. Qual será o remédio? Qual é a solução? Pois irá quê?
a orar e a pedir a Deus, dizer-lhe, Senhor, que repreenda e que me ajude para eu seguir em frente e não cair nessa armadilha. Então diz no verso 13, portanto, tendo, nesse verso 12, todas essas legiões de espíritos que realmente são fortes e poderosos, porque diz que entram nos governantes, são potestades e são principados, então são espíritos fortes, poderosos que fazem mal. Diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomem, todos têm que estar revestidos com a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no momento da tentação, no momento da armadilha, que possais resistir. E havendo feito tudo, diz, ficar firmes no caminho do Senhor. Como os soldados, por exemplo, eles têm que colocar um uniforme e ir à guerra, à luta, ao combate e enfrenta. Então, eles provavelmente usam coletes à prova de balas e, uma roupa bem adequada, por se acaso uma bala, por se acaso uma espada, uma faca, uma adaga, como se chame. Então, eles vão bem protegidos, bem armados, para se proteger do ataque do inimigo. Diz que nós também, os crentes no Senhor, todos os dias, temos que estar vestidos com esse uniforme. Como o uniforme é espiritual, pois não vamos senti-lo em nosso corpo, mas sim vamos vivê-lo em nosso coração e em nosso ser. Vamos sentir que temos a Deus e que Ele está nos guardando e protegendo, e que o Senhor nos livrará desses ataques desse inimigo. Então, diz o 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade de Deus, com a doutrina, com a palavra do Senhor, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então, a couraça da justiça diz que é algo que protege a pessoa, a couraça, que não entra nada, não lhe entra nenhuma lança, nenhuma flecha. E essa couraça é a justiça que você, como crente, deve praticar todos os dias de sua vida. Você tem que ser justo. Uma pessoa justa não sentirá inveja, nem rancor, nem vingança contra outra pessoa, nem vai lhe fazer mal, não vai lhe prejudicar, não lhe deseja o mal. Se essa pessoa precisa de uma ajuda, você é misericordioso e estende-lhe a mão, porque você é justo, porque você está praticando a justiça, porque você tem essa couraça posta. Então, essa é a couraça, diz que é a justiça, simboliza a justiça. E no 15 diz, calçados os pés, como os soldados têm uns sapatos especiais também. Então, os sapatos especiais, a figura ou simbolismo diz que é a preparação do evangelho de paz. Os sapatos, temos que estar com nossos sapatos, que significa ter o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo em nosso coração e vivê-lo e praticá-lo e confiar em Deus e ter fé no Senhor Jesus Cristo. E com essa fé e com essa sua confiança em Deus, pois Deus vai guardá-lo e vai protegê-lo de todo o mal que queiram lhe fazer. Também diz que tem que tomar outra armadura, diz o 16, embraçando sempre o escudo da fé. Então, quando nós vemos nos filmes os soldados com escudos, não é? Para proteger-se do que o outro inimigo vem contra ele. Nós também, no sentido espiritual, temos que ter o escudo, porque nosso inimigo
nossos inimigos, os espíritos maus, vêm nos fazer mal, a ofender-nos, vêm a caluniar-nos seguramente. Entre as famílias, por exemplo, as incompreensões familiares, entre os casais, em um casamento, então as infidelidades. Então, um dos dois é infiel e o outro, como está vestido com a armadura de Deus, pois que lhe acontece? Que em vez de pôr-se a chorar e amargurar sua vida e a sofrer por essa infidelidade, vai e se ajoelha e clama a Deus. E como está praticando a justiça, então Deus o que faz? Tem misericórdia desse filho ou essa filha? E ouve seu clamor? E vê sua situação e lhe ajuda? Isso é o que faz o Senhor com todo aquele ou aquela que pratica a justiça, que tem a armadura posta todos os dias. Porque é todos os dias de nossa vida que temos que ter esta armadura posta. Porque em qualquer momento vem o inimigo surpreender-nos com qualquer coisa, com qualquer dificuldade. Portanto, que o escudo da fé. Confio no Senhor que Ele vai me solucionar o problema. Confio que Ele ouvirá minha oração e me ajudará. Porque eu pratico a justiça e o Senhor vai me ouvir e me abençoará. É isso que esperamos de nosso Deus. E diz que com essa fé também diz, com o qual podereis apagar todos os dardos, ou as flechas, que também se diz as flechas que lançam. Então diz, com essa fé, os dardos ou flechas podem se apagar do maligno. Tudo que o inimigo venha contra nós, mas é que o inimigo não vem em espírito me fazer mal. Está usando a um homem, a uma mulher, ao vizinho, à vizinha, o esposo, a esposa, o cônjuge, primo, prima, os amigos, as amizades. Está usando qualquer pessoa, qualquer circunstância, em qualquer momento da vida, usando estas coisas para vir contra você, para prejudicar sua vida espiritual. Mas como você está com a armadura de Deus, você clama ao Senhor. Tem muitas pessoas que, por exemplo, viajam, vai um avião e de repente o avião começa a se acidentar. E como aí vai alguém que está praticando a justiça, então Deus o que faz? Guardar e proteger que não aconteça nada mal para que a pessoa não vá perecer. E pelo que faz justiça, pois Deus salva a todos os demais também. Porque o diabo faz todas essas coisas. Mas a oração e o Filho de Deus que pratica a justiça sempre estará em bênção. E diz que tem que ter o escudo da fé. Então já está todo o uniforme completo. E tomai o capacete. Vocês sabem qual é o capacete? Creio que é aqui um elmo ou um chapéu bom de metal. De um metal forte. Com isso se lhe envia uma bala ou uma flecha, pois nada lhe acontece na cabeça, se protege. Está com seu capacete. Nós também temos que ter este capacete posto para que nosso inimigo não venha. Mas então, uma pessoa, irmão ou irmã, que tenha toda a sua roupa, seu uniforme, toda a armadura de Deus, o que acontece a esse irmão, a essa irmã? Pois está vivendo com Deus todos os dias da vida? Porque todos os dias está agradando a Deus. Porque está praticando a justiça. Porque todo o que pratica a justiça, pois, se veste com esse uniforme. Pois Deus o guarda, então diz, tomai o capacete da salvação. Então, a salvação, eu não vou menosprezar o que Deus me ofereceu e me mostrou desde o princípio, desde o primeiro momento que Deus começou a me falar. Eu criei e sigo em frente porque não menosprezo esse plano de salvação que Ele me ofereceu e tem que seguir sempre até o dia de nossa morte,
ser firmes com esse plano de salvação que Deus nos oferece no primeiro momento que você chegou à igreja, que Deus lhe falou pela primeira vez. Então, esse plano de salvação que você vive e segue porque você é constante no caminho de Deus, como você é constante, significa que você tem posto o capacete da salvação. E quando tem o capacete da salvação, se vem o inimigo fazer-lhe mal, então Deus vai guardá-lo e vai protegê-lo, porque está praticando a justiça, porque é que o que tem esse traje é porque o merece. Ou será que quando vão e treinam os soldados, a todos lhe põem um uniforme? Não. Tem que fazer um curso e todos merecer que possam levar esse uniforme. E logo os mandam lá para a luta? Assim somos nós, nossa vida é espiritual. O Senhor quer que nos revistamos com a armadura. Senhor, aqui eu sou teu soldado. Soldado de Jesus Cristo. Revestidos todos os dias de nossa vida. Porque estamos praticando a justiça. Lembrem-se que praticar a justiça é não fazer mal ou não fazer o pecado ou não praticar o pecado, qualquer que seja. Isso é praticar a justiça. E quando você vive isso, começa o Senhor a revesti-lo com a armadura de Deus. Então, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, a espada, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, tem que ler a Bíblia todo o tempo. Todos os dias, eu diria. Ler a Bíblia com o coração, com o entendimento, com inteligência e aprender de Deus, porque aqui tem muitas coisas para aprender. Quando o inimigo vem a você para atacá-lo, você pode pegar por aqui algum verso, algum acontecimento da Bíblia e você diz, está me acontecendo o mesmo que aquele personagem. Mas esse personagem fez isso e Deus o salvou e o guardou, pois eu também vou fazer o mesmo. Então, nos serve a nós estar esquadrinhando as Escrituras, lendo a Bíblia sempre, aprendendo, para que no momento da armadilha, da tentação, não caiamos nela, senão que Deus nos guardará, nos protegerá. Então, aqui está este capacete e a espada do Espírito, que é com a qual você vai combater o inimigo, é a espada do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo conosco, que o Espírito Santo habite, esteja conosco, como dizia o Senhor Jesus, estará em vós e será em vós. Então, esse é nosso desejo. E logo diz que orai em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiai, quer dizer, estar atentos em que o inimigo nos porá armadilhas e que nós não caiamos na armadilha, senão que percebamos a tempo que o inimigo está me provando, está me tentando e eu não devo cair nessa armadilha, senão fugir disso. Como diz também a Bíblia, diz, tentado, não cedas. Fuja para que o diabo não venha contra ti para te destruir, para te roubar a salvação, a paz, a bênção, a fé, te roubar essa comunhão com Deus, para que o diabo não te destrua, para que sejas um triunfador na vida, seja um verdadeiro filho de Deus ou filha de Deus. Isso é o que temos que fazer e pedimos ao nosso Deus que nos ajude o Senhor para nós estarmos revestidos com toda essa armadura destes soldados e assim saber e que todos os dias estamos nessa luta e que venham as circunstâncias, porque também o inimigo até com doenças ataca a uma pessoa para que se desanime, para que perca a fé. Mas, de todas as maneiras, nós temos que aprender a interpretar a palavra do Senhor. E isso é fácil de interpretar, porque Deus, Ele, em sua misericórdia, vê nossa intenção e vê o que nós queremos e desejamos,
E o Senhor nos ajuda, Ele vai nos ajudar. Portanto, que vocês esforcem-se por viver a vida reta, pela vida, viver a vida, praticar a justiça. Vocês convertam-se a Deus, convertam-se, amem a Deus, que é formoso. Fazer a vontade de Deus é muito formoso. E tem pessoas que dizem, não, mas é que os prazeres do mundo me agrada. Minha carne me incita a fazer isto e aquilo, a desfrutar daquilo. Mas se você diz, mas eu prefiro que agradar a Deus porque eu amo, antes que satisfazer minha carne, então o Senhor vai te ajudar. Ele vai te ajudar a tirar essa vontade, esses anseios de fazer coisas que o aparte de Deus ou que o aparte do caminho do Senhor. Tem que lutar para ser verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes. Porque às vezes você vem à igreja e você não recebe bênção, ora e não recebe resposta, e pede a Deus e não vê nada. Algo está lhe faltando. Examine-se. Examine-se porque algo falta em sua vida. E por isso Deus não o ouve. Por isso Deus não lhe dá o que você quer. Então, sejamos sinceros, amemos a Deus e também esqueçamos da insensatez, da inveja, o egoísmo com as outras pessoas. Temos que ser fortes e pedir a Deus que o Senhor forme em sua igreja verdadeiras pessoas que o amem, porque na igreja deve existir. Eu às vezes digo aos irmãos, eu não gosto que me nomeie tanto aqui no púlpito. Tem que nomear a Deus, engrandecer a Deus, a mim não me nomeiem. Porque eu não sou a única. Porque na igreja o Senhor, a promessa que fez, foi que na igreja haverá profetas, apóstolos. Não disse que terá um profeta ou terá um apóstolo. Disse, terá profetas, apóstolos, o que mais? Evangelistas, mestres, pastores, doutores ou mestres. Isso disse o Senhor, e o Senhor não mente. Deus sempre tem cumprido sua promessa. E eu sei que na igreja tem muitos apóstolos. Sei que tem evangelistas, sei que tem profetas e profetisas. Porque a mulher se diz profetiza, ao homem se diz profeta e a mulher profetiza. E também está o dom da profecia. Então tem muitos com o dom da profecia, mas também tem profetas e profetisas, mas por causa que muitos se descuidaram em sua vida espiritual e não praticam a justiça, que é realmente a pessoa se examinar com todas suas fraquezas e erros, e se corrigir e se arrepender e viver a vida reta para Deus, agradando a Deus. Por causa disso, vocês, os que têm essa investidura, não puderam colocá-la para trabalhar como deve ser, nem Deus usá-los como deve ser, por vocês mesmos, porque não se preocupam, deixam-se levar pela preguiça e não leem a Bíblia, não buscam a Deus, não lhes interessa. Então estão descuidados dormindo. É isso, dormindo. Mas na igreja tem muitos profetas e profetisas. Então tem que revestir-se com a armadura do Senhor. E tem que despertar, não dormir, se não ler a Bíblia e orar e pôr-nos em dia com Deus. Cuidado com o rancor, as fofocas, os falatórios, as mentiras, o egoísmo, a crítica, a inconformidade. Cuidado com todas essas coisas, isso não convém. Sim, eu sei que também tem na igreja muitas pessoas que são
infortunadamente, espíritos maus os têm atados, e tem espíritos maus que vêm e os tomaram para morar ali. Então a pessoa luta por estar aqui agradando a Deus, mas não pode porque tem espíritos. O que deve fazer os irmãos que têm os dons espirituais? Os profetas, as profetisas, o que devem fazer? Imposição de mãos, pedir a Deus poder, discernimento, para poder orar por essas pessoas para que fiquem libertadas. Porque essas pessoas se tornam inconformes, se tornam, iradas e começam a fofocar e a criticar. E vocês caem na armadilha, porque não percebem que as pessoas que estão lhes infundindo todas essas coisas são pessoas que são perturbadas por espíritos maus. Então vocês caem na armadilha e acabam envolvidos na crítica e na fofoca e na inconformidade. Que eu não gosto do que o pastor faz, prega ou diz, que não gostei o que a esposa disse, os crentes, os que profetizam. E de repente os que profetizam, então profetizam mal. E as pessoas que vêm pela primeira vez, então, começam a se queixar que a profecia é incorreta, que isso não concorda com a vida. Por quê? Por estar dormindo espiritualmente na igreja, por não estar revestidos com a armadura de Deus, por não praticar a justiça, por não amar a Deus verdadeiramente e converter-se a Deus como deve ser. Então a vida espiritual é medíocre. Irmãos, têm que despertar para a realidade. E também, lá os que me ouvem, os que me veem, despertemos ante a realidade, leiamos a Bíblia e falemos a Deus que nos ajude, que o Senhor nos ajude, porque queremos uma igreja superior à que existiu em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, Deus fazia tantos milagres e sinais e usava as pessoas e tinha profetas e profetisas e tinha tantas maravilhas naquele tempo, e nós queremos superar, ser melhores que eles e seguir esse evangelho do Senhor perfeito, e que o Senhor nos ajude. E temos que nos comprometer hoje com o Senhor, que vamos servi-lo para que todos os dons que o Senhor deu a vocês saiam a reluzir. Que Deus os abençoe. Que o Senhor os abençoe e vamos com 4 perguntas. Não. Vamos ver até onde o tempo nos dê. Já estamos fora do tempo. Vamos com algumas perguntas. Vamos iniciar. Irmã, quero dar a honra e a glória a Deus, porque uma promessa de Deus está se cumprindo no dia de hoje. Minha pergunta está no livro de Êxodo 14, 4. Em Êxodo 14. Sim, irmã, pode ler. 4, sim. E diz: endurecerei o coração de Faraó. Aí me surge uma pergunta, irmã. Deus mesmo, na atualidade, nos endurece o coração? Ou como acontece que tenhamos o coração fechado para Deus? Isso é o mesmo ou está relacionado? Porque quando comecei na igreja, me diziam que abrisse o coração, que tenho visto em outros seres que também têm seu coração fechado, não só para Deus, senão para muitas outras coisas. Bom, irmã, você disse que tem visto a outros. Certamente, irmã, lhe faz falta, tem lhe feito falta. Conversão, porque, enfim, quanto tempo tem você na igreja? E já deveria estar desfrutando das promessas que o Senhor lhe fez no princípio, não é? Sim. Portanto, que a irmã leia mais a Bíblia. E quando Deus endureceu o coração de Faraó, era porque ele era um homem mau, ímpio, era um estrangeiro, era um homem perverso. E Deus lhe endureceu o coração, foi para Deus manifestar-se e fazer milagres grandes, usar a Moisés para fazer milagres grandes. Então Deus, por isso, endureceu o coração de Faraó, para Deus ver suas maravilhas. Mas nós hoje não queremos que Deus endureça nosso coração, porque isso é triste. Não queremos isso. Nós desejamos que nosso Deus nos ajude
E nós devemos amar a nosso Deus, desejar em nosso coração, amá-lo, querê-lo. Assim como quando a pessoa se entrega à sua família, a seus filhos, não é? Que é como as pessoas mais chegadas ao nosso coração, o ser querido. Então, quando a pessoa ama, então a pessoa deve amar a Deus e dizer-lhe: Senhor, eu quero agradá-lo, eu quero me converter, eu quero afastar-me do pecado, eu sou insensata, veja meu caráter, veja como sou, veja, Senhor. Tudo aquilo que você creia que isso é mal diante de Deus, reconheça ao Senhor. E em oração, peça a Deus e Deus vai lhe ajudar. Então, o Senhor não é tanto que endureça o coração, senão mais bem somos nós os que não nos dispomos para Deus, porque nos deixamos levar de nossas teimosias, de nossa carne e das coisas do mundo que são tão deleitosas em aparência, e nos deixamos levar de tudo isso e nos esquecemos do Senhor. Leia a Bíblia, clame e peça ao Senhor, e diga ao Senhor: faz tantos anos estou aqui e na primeira vez tu me disseste isto e isto e isto. Lembra ao Senhor e verás como Deus vai lhe ajudar. Seguimos com outra pergunta. Que Deus a abençoe grandemente. É um prazer, um gosto muito grande de estar diante da senhora, irmã. Se me permite fazer 2 perguntas da Bíblia? Sim. Minha pergunta vai ser direcionada no livro de Zacarias, capítulo 4. Zacarias, profeta, capítulo 4. Fica antes de Mateus. Uns 2 livros antes de Mateus. Se já tem o livro de Zacarias, pode, irmão. Ok. Vou ler no versículo 1, para a honra e glória do nosso Deus. Verso 1 diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado Zacarias de seu 4, sono. não é? Correto, irmã? Zacarias 4, 1, sim. Verso 1. Vou ler novamente. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado de seu sono. E me disse: que vês? E eu respondi: olhei, e eis que um castiçal todo de ouro, com um vaso em cima, e suas 7 lâmpadas em cima do castiçal, e 7 tubos para as lâmpadas que estão em cima dele. Verso número 3. E junto a ele 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à sua esquerda. Eu gostaria também de complementar essa pergunta, irmã, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, começando pelo verso 7. Sim. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autodisciplina. Portanto, não te envergonhes de testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Porque nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Porém, agora foi manifesta pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, para o qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, e por isso também padeço, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Como havíamos lido, irmã, temos conhecido por os ensinamentos, por estudos bíblicos, que as 2 oliveiras significavam, no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo e João Batista. Se não estou equivocado? Sim, irmão, sim. Correto. Mas aqui na leitura de Zacarias, no capítulo 4, fala de um depósito que estava no meio das 2 oliveiras. E também fazendo relação ao Esse capítulo... depósito era o azeite. O azeite que servia para iluminar esses candelabros. Ok. Mas isso é um simbolismo da era que viria no futuro, a era do Senhor Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo. Então, aparentemente, se vê como se fosse João Batista, porque ele foi o primeiro que Deus usou para pregar o reino dos céus.
e logo já o Senhor Jesus continuou. Então, por isso se diz que essas duas oliveiras eram João e Jesus Cristo. E o depósito de azeite, pois a obra do Espírito Santo. Minha dúvida que quero perguntar é que o apóstolo Paulo mencionava que ele estava seguro de que nosso Senhor Jesus Cristo guardaria seu depósito. E isso é o que me causou curiosidade. Que diz o... Em 2 Timóteo, irmã? Que diz que o Senhor Jesus guardaria seu depósito? Sim, irmã. Em 2 Timóteo? Sim. No verso número 12. Que gostaria que eu lesse novamente, irmã? Bom, vamos aqui olhar em 2 de Timóteo. Capítulo número 1, verso número 12. Bom, aqui diz que testemunhando a Cristo. Diz aqui no verso 10. Porém, agora foi manifesta pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, para o qual eu, pois fui constituído pregador, apóstolo bom, e por isso também padeço, mas não me envergonho, porque sei a quem tenho crido, ou em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Mas quando ele fala aqui para guardar meu depósito para guardar a ele, para salvar a ele, porque ele estava falando de seu testemunho, que o Senhor o pôs pregador, apóstolo, nomeou, fez um chamamento, e ele diz que ele estava seguro de que, como aqui ele tinha que convencer aos judeus naquela época, que não criam no Senhor Jesus Cristo, e ele como judeu, que tinha sido judeu, lhes disse, eu sim creio no Senhor Jesus Cristo, e eu sim creio que ele um dia vai me dar a salvação, guardará minha dignidade, minha personalidade, para ganhar a vida eterna e estar com ele. Era o que ele queria dizer isso aos judeus, porque ele sempre era perseguido pelos judeus também, por causa do evangelho. Amém, irmã? Bem, sim, irmão. Posso fazer a segunda pergunta, irmã? Sim, irmão, sim. Para a segunda pergunta, vamos nos direcionar para o livro de Atos. Sim. No capítulo 7, irmã. Desde o verso 48. Somente vou estar lendo 3 versos. Eu ia ler um pouco mais, mas por causa do tempo. Bom. Atos 7, posso ler? sim. Ok. No verso 48 diz, entretanto o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, o qual é o lugar de meu repouso? Não fez a minha mão todas essas coisas? E diz o verso 51, que eu não gostaria de me referir, diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais, também vós o fazeis. Agora minha pergunta, irmã, é, com referência novamente ao capítulo 7, no verso 51, que se entende por resistir ao Espírito Santo, e com que fruto do Espírito podemos combater essa falha? No verso 51, diz de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistes, ou não aceitam ou não creem ao Espírito Santo, assim como vossos pais na antiguidade, o povo de Israel, assim também vós. Na antiguidade, quem lhes falava, pois era Moisés, e a lei de Moisés, e eles nunca creram, o povo nunca creu, nunca obedeceram a Deus, foram duros de coração e rebeldes, e perderam por isso a bênção de Deus. Então, eles pensavam que estavam resistindo ou não obedecendo à voz do profeta Moisés naquele tempo. E aqui diz que era o mesmo Espírito Santo que estava em Moisés, falando para eles e não creram. Então ele diz, vocês resistem ao Espírito Santo, assim como na antiguidade vossos pais o fizeram, de resistir ao Espírito Santo. Então lhes está repreendendo que porque são assim de incrédulos, que porque têm que se comportar dessa maneira, que eles têm que crer
e ter esse coração nobre e aceitar e buscar a Deus de coração e não ser duros nem rebeldes. É o que o apóstolo aí está lhes ensinando aos ouvintes, aos que eles estavam pregando no momento. Então, o Espírito Santo, que é o que fala através dos profetas, quando ou as profetizas, como seja, é o Espírito Santo o que fala, o que mostra, o que dá o sinal. Então, as pessoas, elas não criam, pensavam que era o ser humano que estava falando, e por isso o Senhor se indignou tanto com essas pessoas, com esse povo. Mas hoje também o Senhor pode indignar-se também conosco, se nós também somos insensatos, desobedientes, e não nos pomos em dia com nosso Deus, sabendo que temos as Escrituras e sabendo que temos também ao Espírito Santo que fala pela boca dos servos de Deus. Portanto, que postos de pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, mas cantemos um coro. Estamos tristes, não é? Alegres. Que coro vamos cantar? Estou alegre? Eu vejo muito que estão bocejando. Outro mais alegre. Eu vi que estão por aí, estão fazendo assim. Bom, desperta-me, Senhor. Não, envia-me, Senhor, a pregar, que o Senhor nos dê os dons perfeitos. E envia-me, Senhor, a pregar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar. Por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar. Por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Bendito é o Senhor, glorioso Senhor, obrigada, Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus, Fazedor de bens e misericórdias, Rei Santo, Rei Justo. Virão muitas mudanças espirituais, vem bênçãos e progresso e triunfos na vida espiritual de muitos. E o diabo também prepara armadilhas para alguns, mas eu vou guardá-los, vou protegê-los. E estarei tirando tristezas, amarguras, ataduras e laços que o diabo tem posto a muitos. Estarei destruindo a obra do maligno, porque está querendo destruir a vida espiritual de muitos, os quais alguns têm se apartado e outros com intenção de apartar-se, mas que eu não permitirei que o diabo os tire de meu lugar, do lugar onde eu os pus. Tenho muitas bênçãos e tenho muitos triunfos para aqueles que se esforçam. E aqueles que pensam em obter coisas materiais da vida
Não se preocupem. Preocupem-se primeiro em adquirir força na vida espiritual, porque eu vou lhes conceder bênçãos materiais, lhes concederei casas, concederei trabalhos, dinheiros, viagens também a muitos, e estarei tirando amarguras e sofrimentos, tristezas e doenças de muitos, a nível de todo o mundo. Estarei me manifestando com todos aqueles que me clamam de coração, que me buscam, os ouvirei e os abençoarei e lhes darei o triunfo. Vou abençoar lares e abençoarei a muitos casais distanciados. E o diabo fugirá de todos aqueles aos quais o diabo tem posto armadilhas e tropeços em sua vida espiritual, e o diabo quer destruí-los, e eu estarei mudando a mentalidade e destruindo as obras do maligno. Busquem a vida espiritual, leiam a Bíblia e amem de coração meus caminhos, porque eu vou limpá-los, libertá-los, vou fazer curas e muitas libertações, e estarei dando os dons espirituais em perfeição para muitos que estão dispostos para receber essa bênção. Creiam e sejam firmes e não se detenham jamais. Sejam sábios e inteligentes, humildes e simples. Peçam sabedoria, peçam inteligência, peçam discernimento, porque eu lhes darei e lhes prosperarei. Mas tem que ter maturidade, porque tem muitos que ainda não têm maturidade em sua vida espiritual. Portanto, convertam-se e sigam firmes em frente, porque estou fazendo milagres em muitos corações. Estou reparando muitas coisas que têm andado mal nas vidas espirituais de muitos. E destruirei as obras do maligno, quebrarei laços de escravidão. Também vou abençoar a muitos com bênçãos materiais como dinheiro, e estarei guiando e orientando através de sonhos também a muitos de como será sua vida no futuro. E vem muitas mudanças para a igreja, e muita prosperidade, muito progresso. Terão bênçãos. Confiem e sigam em frente e sejam fortes e valentes. Obrigada, Senhor e Deus Todo-Poderoso, no nome de teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, e te damos a honra, a glória e o louvor. Obrigada, Senhor, a ti. Os louvores para ti, a honra para ti, a glória para ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, a resolver todos os nossos assuntos. Ajuda a teus filhos a ter maturidade, a ter essa maturidade espiritual e a ter em seu coração o anseio e o desejo de te servir para te honrar e para seguir teus caminhos, para te glorificar. Obrigada, Senhor, por teu amor e tua misericórdia e tuas promessas. Senhor, ajuda que todos os corações se convertam a ti, que todos te sigam e te sirvam. Aperfeiçoa e limpa, meu Senhor, e quebre as ataduras, tira laços, tira bruxarias e feitiçarias, e sejas tu fazendo milagres e curas e limpando corações. Obrigada, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Pai, te peço que tu abençoas
a todos os irmãos aqui na Califórnia Norte e também a todos os irmãos e irmãs que estão nos vendo nesse vídeo. Que tua palavra também chegue a eles e que tu os abençoes também e que a presença e o poder do Espírito Santo desça com poder sobre eles. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, meu Deus, meu Rei. Tudo te pedimos, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Para ele seja a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aqui. Glória ao Senhor. Obrigada, Pai Santo. Irmãos e irmãs, que o Senhor os abençoe grandemente. Muito obrigada. E agradecemos também ao nosso Deus pelas promessas que o Senhor fez para vocês e para toda a igreja, que todos os irmãos e irmãs que vão nos ver no vídeo, essas promessas maravilhosas que o Senhor ofereceu e que eu sei que o Senhor cumprirá. Amém. Que Deus os abençoe, que o Senhor os abençoe. E obrigada. Obrigada, irmãos. Deus os abençoe.